Muito boa noite, queridos e queridas internautas, amigos de Ideal Espírita que nos acompanham a essa transmissão da União Espírita Cristã, em parceria com a rede Amigo Espírita TV. Sejam todos muito bem-vindos a essa live. Nós possamos ter aqui momentos muito especiais que confortem, consolem e amparem os nossos corações por meio do esclarecimento espírita. Bem-vindo você também, que por acaso esteja nos visitando para conhecer um pouco mais sobre essa doutrina, que Deus possa lhe envolver também em emanações de paz e de muita luz. A proposta que nós temos nessa noite será trabalhar o tema condição da fé inabalável. E para a gente poder introduzir esse tema, nós sugerimos uma leitura preparatória que os companheiros poderão acompanhar na tela. Essa leitura será feita do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e a lição que vamos trabalhar, a de número 113, que traz como título Tua Fé. E Emmanuel, para introduzir essa reflexão, ele vai lançar mão de uma palavra trazida por Lucas no Evangelho, capítulo 8, versículo 48, palavras de Jesus. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. E em cima do texto vem as considerações de Emmanuel, dizendo-nos assim: é importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuram. Diversas vezes ouvimos-lo na expressiva afirmação: a tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio ou da cura, escutam a frase generosa: é que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. O navegante sem rumo e que em nada confia, somente poderá atingir algum porto em virtude do jogo das forças sobre as quais se equilibra, desconhecendo, porém, de maneira absoluta, o que lhe possa ocorrer. O enfermo, descrente da ação de todos os remédios, é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. O homem que se mostra desalentado em todas as coisas não deverá aguardar a cooperação útil de coisa alguma. As almas vazias, embalde, reclamam o quinhão de felicidade que o mundo lhes deve. As negações em que se perambulam transformam-nas perante a vida em zonas de amortecimento, quais isoladores sem eletricidade. Passa corrente vitalizante, mas permanecem insensíveis. Os empreendimentos e necessidades de teu caminho, não te isores as posições negativas. Jesus pode tudo, teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre e nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas sem o concurso da tua fé, porque também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. Após essas palavras de Emmanuel, nos conduzindo a essa reflexão, eu quero convidar você, amigo internauta, a orarmos, a fechar os olhos e, trazendo à nossa tela mental a imagem de Jesus, rogar ao Senhor aquilo que de mais precisamos. Pedir a Ele que abra o nosso coração, que abra nossa mente e nos ajude a enxergar agora o que vamos ouvir aqui, com os olhos e os ouvidos do Espírito. Ajudar-nos, Senhor, na compreensão da fé inabalável, da condição da fé inabalável, para que, ao sairmos dessa live, possamos nos questionar, refletindo profundamente em nossas verdades, tentarmos alinhá-las com as tuas, Senhor, a fim de que, atuando com mais precisão na prática da lei de Deus,
buscando compreender e viver o teu evangelho, encontremos a felicidade e a paz. Envolve cada internauta que agora está conosco, aqueles que vão assistir a essa live depois, também aquele outro contingente de irmãos que não estão vestindo mais o envoltório material, que chamamos de desencarnados, que todos eles, que todos nós, Senhor, sejamos envolvidos por uma onda de amor profunda, que impacte os nossos corações, a onda do teu amor. Assim, mestre amigo, com essa prece, pedindo proteção e luz, damos por continuada essa transmissão de palestra pública virtual da União Espírita Cristã em consórcio com a rede Amigo Espírita TV. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, condição da fé inabalável. Para a gente começar a aprofundar essa reflexão, eu queria questionar os companheiros o que seria uma fé inabalável. Para compreendermos isso, o que seria inabalável? Eu fui até o dicionário e vai dizer no dicionário que inabalável é que não se abala. Vai dizer que inabalável é sólida, é bem fortificada, é consistente. Então, uma fé inabalável seria uma fé sólida. O Rabi da Galileia, no seu evangelho, dentro do grande sermão da montanha, no capítulo número 7, os versículos de 24 a 27, ele teria nos convidado a repensar na conquista dessa fé sólida, dizendo-nos assim: todo aquele que ouve, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Meus irmãos queridos, vamos guardar por enquanto essa rocha, guardem para mim essa palavra, mas o texto completa, porque aquele que edificou a casa sobre a rocha, que escutou as palavras do Cristo e as praticou, ele se assemelha àquele construtor da casa em terreno sólido, inabalável. E o complemento da fala do Rabi nos diz: e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. O Rabi da Galileia afirma-nos, então, que se edificarmos a casa em terreno sólido, e aqui é a casa mental, aqui é a casa das emoções, dos sentimentos, nós estaremos seguros contra os intempéries naturais da vida. Mas há um contratempo. Há também um contraponto, meus irmãos, há um contraponto. O Rabi vai dizer assim: e aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Guardem, meus irmãos, para mim areia. Guardaram rocha, agora guardem areia. E vai dizer assim: e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Numa outra tradução, foi grande a sua ruína. Meus irmãos, estamos diante de um momento de escolha. Construir a nossa fé sobre a rocha ou sobre a areia. Construí-la sobre um sistema de crença racional, sólido, consistente, forte, ou então em cima de ideologias, em cima de filosofias que muitas vezes se autodesdizem. Meus irmãos, observemos então que escolher rocha ou areia é uma decisão pessoal. Eu queria acrescentar aqui, falando dessa rocha, dessa escolha, dessa posição sólida, eu me lembrei de uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo de 30 até o 20, e aqui nós não vamos, porque o tempo não permite, colocar o texto na íntegra, mas eu te sugiro depois examiná-lo em qualquer tradução da Bíblia, para ter uma visão mais global, mais completa. Mas esse texto, nas Bíblias convencionais, recebe o subtítulo de A Confissão de Pedro. Era aquele momento em que Jesus necessitava receber dos discípulos a confirmação do seu grau de compromisso. Então ele perguntou aos discípulos:
Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem dizem os homens ser Jesus? E disseram, dizem que tu és Elias, tu és Jeremias, ou um dos profetas. E o Rabi da Galileia faz, então, a pergunta talvez mais profunda e mais importante, e diz aqueles homens no versículo 15, e vós, quem dizeis que eu sou? É nesse momento que o apóstolo Pedro lança, no versículo 16, uma de suas pérolas. Ele vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Intitulava Jesus como sendo o Filho de Deus. Então, depois que Pedro faz a sua declaração, o Rabi da Galileia faz aquela afirmativa que nós já lemos e já contradizemos em alguns momentos. Ele vai dizer assim no versículo 18, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Meus irmãos, vejam a contradição. A palavra Pedro e a palavra pedra são as mesmas, do grego, Cefas. Então, algumas vezes nós imaginamos ser Pedro a pedra. Não, na verdade, a pedra era a declaração de Pedro. O próprio Jesus, o Filho de Deus, sim, seria ele a pedra fundamental da igreja. Então, nós podemos e devemos começar a pensar e construir a nossa fé em terreno sólido, e essa solidez é a pedra que é Jesus. Paulo de Tarso, escrevendo a carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 19 e 20, ele vai dizer-nos assim, acompanhe na tela comigo, meus irmãos, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois a família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, vírgula, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Paulo de Tarso reconhecia em Jesus a pedra angular, a pedra fundamental. Na época desse texto, e durante algum tempo depois, a pedra fundamental eram duas pedras que eram colocadas no início da obra e que dariam prumo, iriam dar também esquadro à obra. Se fossem colocadas de maneira correta, toda a obra seguiria aquele mesmo alinhamento, aquele mesmo prumo, e a obra estaria em condições perfeitas. Mas o Cristo é a pedra. É por isso que lá Paulo de Tarso, escrevendo a carta aos Hebreus, no capítulo de número 12, versículo 2, vai dizer que Jesus Cristo é o autor e consumador de nossa fé. Pensemos em Jesus, rocha sólida, para construir sobre ele a nossa fé, a fim de que os intempéries da vida, as tempestades, os transbordamentos, os vendavais da vida, naturais a todos nós, possam ser assimilados, compreendidos, transformados em ensinamentos profundos e, mais que isso, não nos abalem a estrutura de nossa casa mental e de nossa casa emocional. Eu trouxe um texto de dois que eu quero aqui trabalhá-los profundamente, capítulo 8 de Mateus, de 23 a 27. É aquele episódio onde vamos ver Jesus acalmando a tempestade. A história nos narra de que o Rabi da Galileia estaria ele em Cafarnaum e resolve fazer uma viagem através do mar da Galileia em direção a Gadara. Os copeiros vão se lembrar que é lá em Gadara que ocorre aquele episódio do chamado, entre aspas, endemoniado gadareno. Sim, aquele homem tem um grupo de espíritos que o perseguem, e o Rabi da Galileia, com a sua autoridade moral, faz com que aqueles espíritos se afastem daquele homem para uma manada de porcos. Manada? Bom, devo estar equivocado, mas para um coletivo de porcos. Fato é que a viagem duraria em torno de 1h30. Quem conhece aí a geografia do Mar da Galileia sabe que ele tem, na sua maior extensão, 19 quilômetros, e na sua menor largura, ele tem 13
13 por 19, no formato ovalado. Essa viagem na diagonal levaria por volta de 1h30, 2 horas, e acontece que o Jesus está nesse barco com os discípulos e ele vai para uma região chamada Sacaria, onde estavam ali transportando provavelmente sacos de trigo, de algodão, e ele deita, ele adormece. E no meio do caminho acontece uma tempestade, uma forte chuva, e o barco ameaçava afundar. É assim que são as palavras de Mateus. E aqueles discípulos, preocupados, vão até o Senhor e o despertam, dizendo: Senhor, não se preocupai conosco, não se importa que morramos. E o Rabi da Galileia, trabalhando uma energia que nós não conhecemos ainda, e contando, que não sabemos trabalhá-la ainda, e contando com um cortejo de espíritos que o acompanhavam, acalmam aqueles ventos, e, em consequência disso, os mares também se acalmam. E perguntou àqueles homens, antes do episódio: por que temeis, homens de pouca fé? Meus irmãos, fica aqui a primeira ideia, então, que fé pode ter quantitativo. Nós podemos calcular, será que temos pouca ou muita fé? Qual é o quantitativo da nossa fé? Então ele repreende os mares. E depois que o mar é repreendido, que o vento é repreendido, e há uma grande bonança, começa a ocorrer dentro do barco. Eu imagino que no primeiro momento, de forma mais suave, mas depois mais intensa, aquele questionamento: que homem é este? Que homem é este que até os ventos e os mares lhe obedecem? É interessante que, depois de retornarem e chegarem em terra firme, e essa reflexão e essa referência, quem nos apresentará será Lucas, no capítulo 8. O Rabi reúne aqueles homens e aí sim, sem envergonhá-los, questiona-os: onde está a vossa fé? Meus irmãos, será que nós temos permitido que a nossa fé esteja sobre a rocha? O segundo texto que eu quero trabalhar em paralelo com esse primeiro é de Mateus 14, 22 a 33, quando Jesus vai andar sobre o mar. Observe, queridos, o texto, o versículo 27, começa dizendo que Jesus, aqueles homens, vendo a Jesus, ficaram apreensivos, estavam pescando, e de repente o Rabi vem andando sobre o mar. Estavam na embarcação, não estavam pescando, estavam descansando na embarcação. Esse episódio acontece depois da primeira multiplicação dos pães e dos peixes, e os discípulos são orientados a afastarem um pouco o barco para descansarem. E o Rabi vem agora ao encontro deles, e eles temem. E o Rabi da Galileia diz: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro, no afã de realmente saber se é do Senhor, no versículo 28 e 29, logo no início, Pedro diz assim: respondendo-lhe, Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter convosco por sobre as águas. E ele disse: Pedro, vem. E o apóstolo, no versículo 29, a parte final, no versículo 30, diz o texto de Mateus: começa a andar sobre as águas, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. É uma imagem muito alusiva. Quantas vezes, meus irmãos, estamos nos naufragando em nós mesmos, na ambição da matéria, na imperfeição da nossa moralidade, recorremos ao Rabi, exemplo de mãos firmes e estendidas, somos também socorridos. E o texto do versículo 31 e 32, para completar, diz assim: e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Meus irmãos, no primeiro momento nós vimos que a fé pode ter quantidade. Agora ela pode ter, na explicação de Jesus, tamanho.
tamanho e quantidade. Meus irmãos, no Mateus capítulo 14, só para a gente poder fechar, versículo 33, está dito: os que estavam no barco, então, o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Era o Rabi da Galileia, mostrando, no primeiro episódio, onde ele acalma a tempestade, porque os que ali estavam, uma maneira de que compreendesse a sua superioridade moral, e agora, mais uma vez, para os próprios discípulos, a fim de fortalecer-lhes a fé. Verdadeiramente era ele o Filho de Deus. Meus irmãos, aqui cabem alguns questionamentos. Qual o tamanho da nossa fé? Será que ela é uma fé pequena, uma fé grande? Mas também qual é a qualidade da nossa fé? É pouca? É muita? É uma fé que, embora seja pouca, tem qualidade? Como é que podemos pensar em fé? Será que podemos, de alguma maneira, construir em nós mesmos uma fé sólida, inabalável? Meus irmãos, vamos explicar para os companheiros que sim, e é claro, entender qual é a ferramenta para aprimorar a nossa fé. Será simples, será fácil. O desafio será depois daqui, quando tivermos a coragem de olhar para nós mesmos e nos autoanalisarmos e pensar: qual a qualidade, qual a quantidade, qual o tamanho da minha fé? Então eu quero começar a trabalhar aqui a visão espírita com relação à fé, trazendo no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo: a fé transporta montanhas. O item 6 e 7 fala do codificador Allan Kardec. É claro que aqui um resumo dessa fala, onde de alguma maneira eu tentei fazer um gráfico, mas que quero também, repetindo a informação já dada, sugerir aos companheiros que depois leiam no livro, leiam o capítulo, acessem a literatura. Qual a intenção? Sedimentar o conhecimento e facilitar o trânsito entre o intelecto e o sentimento. A viagem mais longa que um homem pode fazer, segundo os filósofos, e que só tem 30 centímetros, do cérebro até o coração. Mas ele vai dizer, então, nesses itens 6 e 7, que há dois tipos de fé. A fé raciocinada, e aqui eu me antecipo, apresentada pelo Espiritismo, e uma outra fé, a fé cega, aquela que nós militamos durante séculos, aquela fé que éramos bem aceitos quando não questionávamos. Mas agora, a proposta de uma fé nova, pensada, raciocinada, pautada numa lógica. Qual o raciocínio que acontecia com a fé cega, meus irmãos? Todas as vezes que nós militamos numa fé cega, a gente tem uma tendência a abrir uma larga porta para o fanatismo. E quando nós apelamos para o fanatismo, e muitas vezes vemos que o caminho que perseguimos está contrário a uma razão, nós forjamos provas. E provas essas que muitas vezes são inconsistentes e que levam as pessoas, inevitavelmente, a produzirem dúvidas. Dúvidas essas que vão gerar descrenças. E quem sabe, meus irmãos, abrir portas para o ateísmo. Nós temos um amigo de ideal espírita, do movimento espírita, muito conhecido por todos, Cristiano Abreu Paiva, lá de Castelo, onde ele dizia que preferiria ser ateu no passado do que acreditar num Deus que castiga, que pune, num Deus que não tinha um sentido racional. Então nós vamos alimentar essa descrença e essas dúvidas vão nos levar a uma incredulidade, está aí, e vão nos levar ao ateísmo. O contrário, proposto pelo codificador, é uma fé raciocinada, onde a gente pode prová-la, podemos questionar a fé, até porque a fé é um elemento que pode ser adquirido, meus irmãos. Diz assim o texto do capítulo 19, nos itens 6 e 7. Ela, a fé, se adquire, e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Meus irmãos, como é que podemos fazer para conquistar a fé? Há uma fala de Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, que mais tarde participaria efetivamente, intensamente, da equipe do Espírito de Verdade, que nos traria a codificação, que nos traria o conhecimento espírita.
e esse na codificação assina Paulo Apóstolo, no capítulo 10 de Romanos, versículo 17, ele teria dito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então agora, nesses 20 e poucos minutos que estamos juntos nessa live, comprometidos com a gente mesmo em ouvir o conteúdo, estamos alimentando e fortalecendo e melhorando a qualidade da nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Mas voltando ao texto do capítulo 19, itens 6 e 7, ainda está dito pelo codificador: só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. A fé inabalável só é aquela que encara a razão. Meus irmãos, essa razão que pode ser transmutada a todas as épocas da humanidade. Então, com base numa nova fé, agora sólida, apoiada em Jesus, que é a rocha, a pedra fundamental, nós podemos voltar até no ontem e compreender fatos que ficaram obscuros, mas que agora passam pelo viés da racionalidade. Então, essa fé inabalável é a fé raciocinada proposta pelo Espiritismo. E essa fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa, meus irmãos. Então, não é aquela fé que no passado nós ouvimos quando questionamos determinado assunto. E lá os pastores, por exemplo, e eu falo isso com propriedade porque eu venho de uma religião batista, dizia: esses assuntos pertencem à economia da fé. No clero organizado da Igreja Católica, são os mistérios da fé. E nós ficávamos sem a compreensão e sem a razão. Mistérios da fé e economia da fé, agora mostrados e provados pelo Espiritismo. E ele diz mais, Allan Kardec: a criatura então crê porque tem certeza. E ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Então, compreender a fé é uma atitude minha. Compreender a razão, a lógica, aprofundar no conhecimento espírita, entender os viés, porque sofremos, porque estamos aqui. Compreender essa lógica trará consolo e nos ajudará a atuar melhor na vida, conquistando resultados melhores e, ao mesmo tempo, nos impulsionará numa fé em direção à felicidade. É por isso que essa fé inabalável, ela é baseada em 2 pontos fundamentais: a esperança para o futuro e também uma fé inabalável apoiada na moral do Cristo. Vou trabalhar 3 textos para essa questão da esperança para o futuro. O primeiro texto, capítulo 6, item 4, fala do Espírito de Verdade. Acompanhe, meus irmãos, comigo na tela. Diz assim o Espírito que trouxe-nos, que liderou o cortejo de espíritos superiores que apresentaram-nos a codificação, as bases espíritas codificadas por Allan Kardec. O próprio Espírito de Verdade, o próprio Jesus de Nazaré. Ele vai dizer: o Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe apossa a alma. O Espiritismo, a compreensão do Espiritismo, que vem pelo ouvir, se transformando como elemento que vai nos dar a fé inabalável. Meus irmãos, acompanhem o complemento. Vai dizer assim: dando-lhe a ver do alto as coisas, a visão espírita, a visão do Espírito. Entender que somos seres espirituais, vivenciando uma experiência humana, mas que somos espíritos. E essa visão nos faz compreender e entender a vida com outra maneira, de uma outra maneira. Mas segue dizendo ainda o Espírito de Verdade: a importância, então, das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele, o Espiritismo, o faz descortinar. E vejam, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Uma fé sólida, construída na rocha, que é Jesus, na qual compreendemos que tudo que vivenciamos
tem uma função educativa para o espírito mortal, e essa perspectiva de dias melhores, de saber que a dor passa, que as dificuldades são necessárias para o meu aprimoramento, me fazem manter-me no projeto, em busca de aperfeiçoamento moral, e isso me constrói uma fé sólida. Mas também uma fé que, além de ter esperança para o futuro, é apoiada na moral do Cristo. Eu quero trazer aqui 2 textos. O primeiro deles, no capítulo 17, do item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, também ainda fala de Allan Kardec. Lá, o codificador coloca-nos assim: o Espiritismo não institui nenhuma nova moral, não. Apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Meus irmãos, a prática da moral do Cristo, a fé inabalável, a fé sólida, a fé onde dúvidas e vacilações são deixadas de lado. E aí o codificador completa dizendo: os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração que inabalável se lhe torna a fé. É tocado no coração que se torna a fé inabalável. O segundo texto, meus irmãos, é uma combinação de 2 textos com a mesma base doutrinária, a mesma ideia, o mesmo conteúdo doutrinário. Primeiro, o Livro dos Espíritos, na conclusão, lá no item de número 3. E depois um paralelo à questão 148, comentários de Allan Kardec. Na primeira, na conclusão do Livro dos Espíritos, está dizendo: mostrando a existência e a imortalidade da alma, o Espiritismo reaviva a fé no futuro, levanta os homens, os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Meus irmãos, reanimar o homem para o futuro, reavivar a esperança no amanhã, é a fé espírita. Na contramão, um grande grupo de cristãos, aqui não vai nenhuma censura, apenas uma observação, estão aguardando um conflito final, uma guerra entre Gog e Magog, Deus e diabo, o fim do mundo, que não acontecerá, meus irmãos. O diabo não existe, ele é uma ficção, ele é uma criação da teologia, a fim de manipular as massas pelo medo, mas a verdade é que a grande guerra do mal contra o bem está dentro de mim, dentro de nós. Então o Espiritismo me ajuda a compreender isso, porque ele prova a imortalidade, ele prova a existência da alma. E isso faz com que mesmo a gente suporte a dificuldade com mais resignação, que a gente passe pela vida, que a gente consiga desenvolver uma fé no futuro. E observe, queridos, que o segundo texto, paralelo a esse, com o mesmo sentido, é o comentário de Kardec na questão 148 do Livro dos Espíritos, onde Kardec vai colocar assim: o Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. Não aqui religião, uma denominação. Não aqui religião, uma igreja organizada. Mas a religião, no seu sentido mais profundo, aquela que interliga o coração do homem, o coração divino, aquela que aplaca o nosso maior anseio. Meus irmãos, saibamos disso ou não, sejamos convencidos disso ou não, a nossa maior necessidade como espíritos imortais que viemos de Deus é retornar a Ele. Lá no Salmos 42, versículo 2, os filhos de Corá cantavam no hinário hebreu, dizendo: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Até quando, Senhor, ficarei afastado da tua face? Temos tentado, meus irmãos, infantilmente e futilmente, inutilmente, alimentar, saciar essa sede com a matéria. E o resultado tem sido, ao longo das décadas, dos milênios, frustração. Então, Kardec reafirma que a proposta espírita é o mais potente ser da religião e vai dizer por quê. E disse ele, aí está, é porque Deus o permite.
e o permite para que nossas vacilantes esperanças se revigorem. Sim, ainda somos aqueles que temos uma fé tão pequena, tão ainda sem qualificações, sem graduação maior, mas mesmo essa fé será fundamental para a aquisição de uma fé maior, à medida que eu me exponho, que eu compreendo a doutrina, que eu a aceito como verdade pessoal, quando eu checo e questiono as minhas verdades. Mas há um complemento na fala de Kardec, quando ele vai dizer: e para que estejamos reconduzidos, para que sejamos reconduzidos à senda do bem pela perspectiva do futuro. Todos nós, espíritos imperfeitos, temos uma longa caminhada de ascensão moral. Caminhada essa que terá como determinismo a perfeição, o aprendizado do amor e a completa felicidade. No entanto, meus irmãos, essa referência doutrinária é a questão 115. Para caminharmos nesse projeto, para avançarmos nesse projeto, será necessário tomada de consciência e uma decisão de seguirmos adiante, nos reconduzindo pela senda do bem. Emmanuel, no livro Fonte Viva, na lição, no livro Fonte de Paz, capítulo 13, o sublime triângulo, Emmanuel coloca-nos assim, fazendo uma analogia extremamente perfeita. A ciência, a filosofia e a religião constituem o triângulo sobre o qual a doutrina espírita assenta as próprias bases. E vejam, vai adiante, preparando a humanidade do presente para a vitória suprema do amor e da sabedoria no grande futuro. Nós aguardamos o mundo regenerado. Nós aguardamos uma terra de justiça, de mansuetude, de paz, de fraternidade. Não a destruição, mas uma terra onde os seus habitantes, segundo o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, terão como que escrito na testa a palavra amor. Aguardamos um grande futuro, e esse futuro, meus irmãos, alimenta a fé e nos ajuda a construir felicidade. Mas prossegue o texto de Emmanuel no Fonte de Paz, dizendo: recorremos às 3 vigorosas sínteses da codificação kardeciana para comentar com mais segurança o tríplice aspecto de nossos princípios redentores. E vejam, com a ciência, asseverou o grande missionário: a fé sólida é aquela que pode encarar a razão face a face. Com a filosofia, afirmou: peremptório, nascer, viver, morrer e renascer de novo, sempre, progredindo sempre. Tal é a lei. E, por fim, com a religião, disse bem alto: fora da caridade não há salvação. A ferramenta pelo qual podemos aprender a amar a caridade, por meio desse trabalho pessoal, aonde vencemos o egoísmo quando escolhemos priorizar ações que beneficiem a todos e não tão somente a nós mesmos. Mas ainda, Emmanuel prossegue dizendo: não será justo em nosso movimento libertador da vida espiritual prescindir da ciência que estuda, da filosofia que esclarece e da religião que sublima. Buscando a verdade, colheremos o conhecimento superior. Conquistando o conhecimento superior, penetraremos novas faixas de evolução e, absorvendo-nos a claridade divina, veja, meus irmãos, compreenderemos que somente pela caridade, que é o amor puro, é que viveremos em harmonia com a justiça imutável, erguendo-nos, enfim, a desejada ascensão. E Emmanuel conclui: abracemos em nossa fé o trabalho paciente da pesquisa, honesta e a construção do entendimento, para que a fraternidade cristã possa esculpir em nós mesmos a viva pregação do ideal de espalharmos no serviço aos outros e que significa a nós mesmos. Em suma, instruamo-nos e amemos uns aos outros. Reportava-se aqui Emmanuel a fala do Espírito de Verdade em Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Espíritas, amai-vos.
Eis o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos, eis o segundo. E diz, descerrando o coração ao sol da boa vontade, infatigável e incessante, e o Espírito da verdade nos tornará na terra o instrumento úteis na edificação do reino de Deus. Uma conquista por meio do trabalho árduo dentro de nós mesmos. Para fechar, meus irmãos, São Luís, na questão 1009 do Livro dos Espíritos: todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houverdes semeado. Ai dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmos, longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens do mundo a fonte de todas as suas alegrias. E vai mais, terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos que desfrutam. E conclui dizendo, ai, sobretudo, os egoístas, não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. No capítulo 17, item 20 do Evangelho de Mateus, e capítulo 20, item 4 dos Evangelhos segundo o Espiritismo, está lá nos dito, com relação à cura daquele lunático, diz Jesus, e ele respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará, e nada será impossível. A fé que transporta as montanhas, mas não as montanhas materiais, essas montanhas que o Espírito Erásto, no capítulo 4 do Evangelho, teria nos dito. A fé é a virtude que desloca as montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti, então, cheio de coragem, para removerdes essa montanha de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, a fé inabalável. Mas a fé inabalável na conquista da perfeição moral, na conquista de validar o dia de hoje, o trabalho do agora, os investimentos, mesmo que os resultados não surjam de imediato e nem tão nítidos. Mas a fé capaz de nos fazer avançar mar adentro, vencer o desafio, sempre sabendo-nos amparados por Jesus, que sempre nos estenderá a mão, até que, conquistando essa fé sólida, que será uma certeza, possamos prosseguir em nossa caminhada no rumo da construção do reino do Senhor em nossos corações. Que Deus possa nos abençoar, te abençoar, meus irmãos, para a gente sair daqui com essa convicção que é possível, sim, aumentar a qualidade e a quantidade de nossa fé por meio da busca pelo conhecimento espírita e, mais que isso, pela coragem de experienciá-lo no nosso dia a dia, transformando, assim, num ciclo virtuoso, um ciclo virtuoso de conquista de fé na vida, fé nas pessoas, fé em Deus e fé em nós mesmos. Que Deus nos abençoe. Chegamos assim ao final de mais essa live promovida pela União Espírita Cristã, em parceria com a Rádio Amigo Espírita TV. Eu quero convidar você para fazermos uma oração de conclusão, de agradecimento. Fechemos os olhos, uma breve prece. Vamos trazer a nossa célula mental de novo, a imagem de Jesus. Vamos lembrar daquela do afogamento de Pedro, e aquela imagem com as mãos do Senhor estendidas, nos socorrendo, e dizer, mestre amigo, tu sabes da dificuldade que enfrentamos, tu sabes do quanto a nossa fé ainda é limitada. Nós queremos, Senhor, sair daqui levando essa informação e transformando-a em pessoal, para que possamos investir um pouco mais do nosso tempo, de haveres financeiros, dos nossos potenciais, na conquista
das virtudes morais e, dentre elas, desta fé inabalável, a fim de que agora, com explicações racionais, seremos mais uma vez, e dessa vez incisivamente, convidados a praticar o teu evangelho e vivenciá-lo em tudo que fizermos e com todos com quem estivermos. Ajudai, Jesus, nesse grande desafio. Sabemos que se por alguma razão qualquer o fracasso, a falta de êxito momentâneo nos bater as portas, tu estarás conosco, estendendo-nos a mão e nos resgatando para continuarmos em nossa caminhada preciosa de conquista de luz própria. Ampara-nos, Senhor. Ampara cada internauta que esteve conosco, ampara a nossa União Espírita Cristã, ampara a rede Amigo Espírita TV e ampara-nos, Senhor, para que possamos continuar, mesmo que ainda de maneira virtual, pregando o teu evangelho e levando de alguma maneira o consolo e a paz ao coração de todos. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, mestre amigo, hoje, agora e para todo sempre, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, irmãos queridos, chegamos assim ao final de mais uma live da UEC, desejando vê-los em breve para mais um momento de interação através da internet. Muita paz. Beijo no coração de todos. Até a volta, queridos.